Eu acho que a gente está vendo, em algum sentido e em vários outros, uma tragédia de proporções bíblicas, né? Proporções bíblicas porque você tem elementos de profunda e radical crueldade, sem mediação. Isso pode levar a um lugar que eu ainda não sei muito bem qual é, não é? Tem grupos religiosos de lado a lado que tem uma metafísica explicando as coisas que estão acontecendo. Não são grupos com uma racionalidade que a gente conhece. A nossa racionalidade de estratégia, tática, avanço, etc. e tal, não existe, né? O que aconteceu há uma semana atrás, no dia 7 de outubro, estabelece muito essa narrativa bíblica, não é? Você tem, numa falha de inteligência e de segurança, a pior da história do Estado de Israel, não houve nada parecido com isso, a invasão de centenas ou milhares de terroristas do Hamas. E aqui é importante lembrar, o Hamas é um grupo terrorista baseado na faixa de Gaza, onde ele fez um golpe militar em 2006, não, 2005, desculpa, depois de ganhar as eleições por poucos votos dentro do parlamento palestino. Ele ganhou as eleições, imediatamente depois de ganhar as eleições, ele expulsou e matou os correligionários do Fatah, né? Jogando inclusive de prédio, etc. E tal. É disso que a gente está falando, né? A causa palestina é uma referência para o Hamas, mas não é referência única. Ele tem um outro projeto, que é o projeto de construção de um Estado Islâmico na Palestina, né? Por que eu falo sobre isso? Para a gente entender onde é que a gente está parando. Então, esses caras invadem o sul de Israel e matam, num dia, na verdade, meio-dia, cerca de 1.800 pessoas, poucas pessoas por tiro, né? A maioria das pessoas por faca, facada, queimada, gente queimada viva. É uma tragédia. E essa tragédia bíblica, me parece que aqui você tem uma boa metáfora. Por que eu falo sobre o Hamas? Porque a alternativa ao Hamas é a Autoridade Nacional Palestina, né? Em algum sentido, e aqui eu estou tentando, antes de entrar, né, para falar das tragédias efetivamente, eu queria um pouco fazer análise, né? Porque para isso que eu, né, disso que eu vivo. Eu sofro, estou dormindo mal há uma semana, está horrível, mas a gente tenta fazer análises dentro dessa irracionalidade. E um dos elementos que eu acho importante é que a Autoridade Nacional Palestina é a representante oficial e formal do Movimento Nacional Palestino. E nesse dia, onde você tem a invasão desses terroristas em Israel e esse massacre de quase 1.800 pessoas, talvez até mais, sequestro de algumas centenas de pessoas, entre crianças de colo, pessoas com deficiência, pessoas com 80 anos de idade, um negócio assim, eu falei de tragédia bíblica. Agora, tem 3 elementos que eu acho que implodem nessa perspectiva. E esses 3 elementos têm a ver com Bibi Netanyahu. O primeiro elemento é o elemento de que é possível proteger Israel somente com Iron Dome, somente com domo de ferro, né? Viu-se aqui que não. Você tem outras alternativas e que foram construídas pela invasão do Hamas, dos terroristas do Hamas. A segunda questão é que Bibi Netanyahu achava ser possível administrar o conflito, né? Em vez de chegar a conclusões, chegar a acordos, administra o conflito, a gente não resolve nada, não cria alternativa de paz, não cria esperança, vamos administrando o conflito. E a terceira questão Bibi Netanyahu produziu com o Hamas a ideia de que o Hamas não tinha muitos interesses não, a não ser administrar a faixa de Gaza, como se fosse, fica com farelo ali, etc. E aí, uma coisa que eu acho importante é que Bibi Netanyahu tem como verdadeiro inimigo, verdadeira ojeriza, a Autoridade Nacional Palestina e qualquer alternativa de paz. Ele decidiu dançar uma dança trágica com Hamas durante 14 anos, né? Enfraquecia, bombardeava, fortalecia, negociava, dava dinheiro pelo Catar, e ele enfraquecia muito, muito mesmo a Autoridade Nacional Palestina.
e fortaleceu o Hamas, né? Essa dança trágica, ela terminou nesse último soneto que foi a invasão. A partir da invasão, a gente tem uma outra etapa, né? Que é a etapa de um governo, que é um governo caótico, que é o governo de Israel, um governo de extrema-direita, que é o governo de Israel, um governo que se estabelece a partir do convite aos elementos mais extremistas da sociedade israelense, e é um governo que não tem estratégia. Assim, eu acho que isso é uma característica dos governos de extrema-direita. Eu acho que a gente tem que parar para pensar um É. pouco. A gente não está falando de uma coisa desconhecida, né? Os A gente governos de viu extrema... aqui, a gente viu aqui no Brasil. Exato, Temos 4 anos desse exemplo, né? são governos de inépcia, assim, são ineptos, são incompetentes, né? Trabalham com uma perspectiva ideológica, mas na prática, no cotidiano, são ineptos. E tem um discurso meio tecnocrata, só que é um discurso profundamente inepto. E aqui eu acho importante, que esses governos de extrema-direita, eles articulam a ideia de que a esquerda é ideológica. Só que, na verdade, eles são ideológicos, produzem uma gramática. E aí o que acontece nessa invasão de Gaza é que a pergunta é qual é o objetivo, né? Que eu acho que é importante. E aqui pensando no campo militar, tá? Sem fazer julgamento de juízo se a invasão é ou não é, se o bombardeio é ou não é, se tem que invadir ou não tem que invadir. Invadiu, bombardeou, o que você quer? Né? Porque quando você entra para uma batalha, você tem que saber quais são as suas dimensões estratégicas. As suas dimensões táticas, você vai, ó, vou bombardear até o quê? Né? Então, eu não sei qual é. Quer dizer, o Bibi Netanyahu está falando que a estratégia dele é destruir o Hamas. Né? Agora, ele tentou fazer isso 4 vezes. Por que agora, justamente quando o Hamas está com mais de 200 reféns na mão, ele vai conseguir?